Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sentiram falta do Em Casa? Olha só, ontem infelizmente a gente não pôde exibir o Em Casa, não pude fazer o Em Casa, porque fui acometido, né, de uma doença. Tava febril, com dor no corpo, e claro que a gente sempre acha que é o pior. Então eu procurei uma unidade de saúde, um hospital, né, fui muito bem atendido por sinal, e foi tudo muito descartado, graças a Deus. Eu continuo só com um pouquinho de dor de garganta, mas não podia deixar de vir hoje aqui, porque a gente tem um convidado mais que especial, que é o Thiago Mendonça, que já está aqui com a gente. Mas antes do Thiago, de eu chamar o Thiago aqui para casa, deixa eu mostrar trechos de alguns dos trabalhos que o Thiago fez e que encantou aqui a gente e o país inteiro. Vamos ver? Acorda, Major. Eu tô falando dessa coroa aqui. Ah, é claro. Eu tava cantando. Cantando? É. Num clube. A gente vai vender 1 milhão de discos. Você quer apostar comigo? 1 milhão, Zezé? Mãe, me fala a verdade. Seu Legário é meu pai. Eu me chamo Legário não porque ele era meu padrinho, mas porque ele é meu pai. Te adoro, seu Bernardão. Você é o melhor pai do mundo. Eu tenho muito orgulho do senhor, sabia, pai? Muito orgulho. Quem tava com a carga? Eu não sei, não. Quem tava com a carga? Eu sou estudante. Fala, você é o quê? Eu sou estudante. Você é estudante? Ah, é estudante, ele pode. Bota a cara aqui. Bota a cara aí. Aqui, ó. Bota a cara aí. Tá vendo isso aqui? Você se queixa do ressentimento do papai, mas não para de alimentar o seu ressentimento por ele. E eu dizia cedo, 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 cedo. E eu dizia cedo, 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 cedo. Você ficou noiva de um cara que você não ama. Escuta aqui, eu não te dou liberdade E pra você falar agora, da minha Silvia, você vem vida. descontar em mim a frustração de não ser correspondida pelo Cadu. Você é a noiva mais linda desse mundo. E eu nunca mais vou esquecer esse momento. Então tá aí, vamos chamar aqui o Thiago pra gente conversar. Vem pra cá, Thiago, cá em casa comigo. Aguardando um beijo aqui pra Aurilene, pra Fátima Pereira, minha tia Maria Auxiliadora, Marina Farias, Flávia Freire, Ligiana Rosa, um beijo, Janaína Marques. Tá plugando. Thiago, Tá fora. Olá, tudo bom, querido? tudo bem, na medida do possível, tudo bem. Graças a Deus, estou em casa aqui, protegido, com casa, com comida para comer, gozando dos meus privilégios, com livro para ler, assistindo séries, com internet para poder falar com você. Que bom, Thiago. Primeiro eu queria muito... Bebendo meus bons drinks, aqui louco. Ah, muito. Claro, né? Eu tô na água porque, não sei se você viu aí no começo do programa, eu passei por um Eu vi, aperreio, cara. né? Aqui nesses 2 dias, e aí eu tive... Não, e nesses momentos requer atenção mesmo, né? A Vai gente saber, fica ainda muito mais pelos assustado. sintomas todos que você falou. E eu moro com meus avós, Thiago, uma avó de 85 anos e um avô de 80, então isso me preocupa ainda mais, né? Claro, claro. Mas Ficar sob observação agora, não, né? sim, graças a Deus deu nada positivo, mas mesmo assim a médica pediu para eu estar de Claro. máscara em casa o tempo todo. Tirei para falar com você, para a gente poder se ver. E eles não estão nesse E mesmo eles não ambiente, estão né? aqui, que aqui é meu quarto, Tá. aqui tem banheiro, tem tudo, eu consigo resolver muita coisa daqui. Que bom, Querido, melhoras aí pra você. Obrigado. Mas antes de mais nada, Thiago, agradecer você ter topado o nosso convite, porque as pessoas acham que os artistas, por estarem em quarentena, estão absolutamente parados, sem fazer nada, né? E ontem a gente estava se falando, eu e você, antes de ontem, e você numa correria louca, com inscrições, com projetos, né? Quer dizer, a gente está ocupado, então muito obrigado por ter vindo. Imagina, o prazer é meu. Aproveito até para convidar as pessoas que estão aqui assistindo. Depois deixa marcado o meu @ aí, que lá tá as informações. Hoje eu já divulguei. Eu vou apresentar o meu solo, o Stonewall 50, nesse sábado, agora dia 23, através da Secretaria de Cultura aqui de São Paulo, no Centro Cultural da Diversidade, online, claro, né? Através do Instagram deles. E no sábado que vem, dia 31
Isso, dia 31 eu vou apresentar no Cultura em Casa, um projeto também da Secretaria de Cultura de São Paulo, junto com a DAP, o pessoal todo que eles estão promovendo. Hoje, inclusive, tem o Zé Celso lá, às 9. Se a galera quiser sair do nosso e ir para lá... Pronto, já fica o convite. E eu vou estar lá assistindo. E também, esse é o que você vai trazer aqui para Teresina, porque a gente vai trazer o Thiago para cá, viu, gente? Todo mundo tá passando pelo com o maior Casa, prazer. Thiago. Tá vindo para Teresina, tá? Depois que tudo isso passar, a gente já tá acordando para todo mundo vir para Teresina, pra gente dar um abraço presencialmente. E, claro, trazer uma oficina, um espetáculo. Então vai ser esse aí que vai vir? Com o maior prazer. Esse aqui é o mais viável, né? Que ele é um solo, então fica mais fácil para se viajar. Mas aí o diretor pode ir comigo, o Renato Farias, que é o diretor da companhia também. A gente já faz uma oficina trabalhando o teatro íntimo, essa aproximação entre o espectador e quem está em cena. Ai, que vai ser um prazer. Combinado, então. Temos testemunhas aqui, hein, Júnior? Esse programa vai pro YouTube. Esse programa vai pro YouTube, depois você me processa. Se eu não trouxer você com a minha fala. Não, eu prefiro te agradecer quando você levar. Querido, deixa eu te explicar exatamente onde eu tô, que eu gosto de dizer para as pessoas que não estão aqui. Eu estou em Timon, no Maranhão, que é do ladinho de Teresina, no Piauí. Minha casa para o centro de Teresina é 5 minutos, é super rapidinho. Então, as pessoas aqui, elas vivem nessa simbiose, nessa comunhão entre as duas cidades. E aí até brincam, porque o Piauí e o Maranhão, aqui é o Piranhão. O Piranhão é ótimo, né? Olha, tudo a ver me levar para essa cidade. Vou me sentir em casa. Que ótimo. Mas a sua relação com o Piauí não começa aqui com a gente, nem com o nosso papo, nem... Não, eu já tive aqui. Você já teve aqui. Conta dessa experiência pra gente, da Paixão de Cristo em Floriano, né? Mandar um beijo, César Cristina. Não foi Floriano, não. Foi Bom Jesus do Gurgueia. Bom Jesus, exatamente. Mandar um beijo Bom Jesus do Gurgueia. Foi, se eu não me engano, Fábio Novo. Ele hoje é o nosso secretário de Cultura, teve aqui também. Eu acho que quem dirigiu você foi o Franklin Pires, né? O Franklin dirigiu e o Fábio promoveu. Foi super legal e foi uma experiência incrível. Foi a minha primeira vez aí no Piauí. Passei um calor do caramba. E tava uma temporada de calor. Eu conheci um grupo de teatro que a sede deles era na beira de uma linha férrea. Acho que é o Grupo Arém. Tomara que eles ainda existam, né? Porque tá Mas cada vez mais difícil lá de existir. Ou em Teresina? Lá em Bom Jesus? Não. O grupo aí foi em Teresina. É o Grupo Arém, sim. Isso, a gente voou até Teresina. E aí depois a gente foi por terra até Bom Jesus do Gurgueia, um lugar lindo. A gente fez numas ruínas naturais também, assim. Foi muito legal. Que chama o Teatro da Serra. Hoje a Nayara Fabrícia, que vai participar com a gente, ela está aqui e disse que lembra que estava atuando também nesse ano junto com você. A Nayara fazia que personagem? Diz aí, Nayara. Pra gente lembrar. Olha que legal. Para o Thiago lembrar. Mandar um beijo aqui pro pessoal. Minha tia Maria Auxiliadora Mandar um beijo tá pro dizendo Cássio. que te ama. Beijo, Maria Auxiliadora. Uma ator maravilhosa. A Fernanda Michele está aqui mandando tchau. Marcilene Muito Machado. obrigado. Silmara Silva disse que te assistiu em Sampa, que é uma atriz daqui do Piauí e achou seu trabalho magnífico. Ela viu o solo, Stonewall, será? Eu acho que ela viu o solo. Ela já tinha me falado desse solo. Que legal. César Malaguini, oi, querida. Ela fez Salomé. A Nayara fez Salomé. Né? Tá aqui a Kelly trouxe a cabeça de João Batista. Tá aqui a Kelly Campelo também. A Kelly faz parte do grupo do Zé Celso, lá em São Paulo, mas é piauiense também. Eu fiz o Pilatos, que lava as mãos. Não, Herodes. Eu fiz o Herodes. Então você contracenou com ela, né? Porque ela não é o Herodes. A orgia acontecia na barraca do Herodes. Que a Salomé pede dança para depois pedir a cabeça como a recompensa, né? Rapaz, agora que eu tô vendo uma cara de sono, mas é que eu ia tirar um cochilo 7 da noite, eu falei assim, é melhor eu não dormir. Já pensou? Você não acorda? Que ia perder a hora. Tiago, mas vamos tentar traçar uma linha do tempo. Eu nunca consigo traçar a linha do tempo, porque vocês têm histórias maravilhosas. A gente acabou de ver aí um clipe assim, de trabalhos seus, assim, números. Mas vamos tentar traçar essa linha do tempo. Qualquer coisa a gente desenrola, que o programa é nosso. A gente Você, inclusive, resgatou um monte de coisa ali, porque tem umas coisas ali antigas, tipo o sítio, né?
2001, isso aí, então tem 19 anos, olha 19 anos. Já Mas seria você maior de escolhe idade. teatro por quê, Thiago? Em que momento da sua vida? O que você viu? O que você assistiu? O que você leu? Que você decidiu fazer teatro? Ou foi tudo, fez na escola? Como foi isso? Assim, eu venho da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, né? Então lá não tem muito acesso à cultura até hoje, infelizmente não tem. Mas aí eu tive que esperar fazer 18 anos para eu começar a sair de casa e me aventurar na vida e procurar os cursos para fazer. No caso, foi o tablado que ficava no Jardim Botânico. Um dos melhores, Mas você falou né? Cara, o legal do tablado é porque ele é um curso prático, assim. Então ele já te joga na prática do teatro. Não necessariamente você está em cena em todos os exercícios, você opera som para os exercícios de algum amigo, para outros você opera luz, então você já vai conhecendo o fazer teatral mesmo como um todo. E já desconstrói essa coisa muito egóica de só estar em cena. Te mostra que o fazer teatro e o que o ser artista vai muito além do que querer se mostrar ou do que querer o aplauso, né? Sim. Traz uma consciência muito importante de coletividade, que é junto que a gente faz. Isso em todas as vertentes artísticas, assim. No teatro mais ainda, mas também no cinema, se não tiver a pessoa que opera o boom, você vai ficar sem áudio. Se não tiver quem ilumine, você vai ficar no escuro. Então é uma coisa assim, que por mais que a gente esteja aqui na frente da câmera, é resultado de um trabalho coletivo. Então eu sou muito grato pelos aprendizados que eu tive no tablado, assim. Isso foi em 1998. Mas você falou de eu escolher, né? Eu não sei se a gente escolhe ou se é escolhido, ou se eu fui empurrado para isso, porque é uma necessidade grande de se comunicar, sabe? E aí eu sempre fui uma criança muito comunicativa, assim, sempre gostei de gente, de me comunicar, de transmitir coisas. Eu sou filho de uma educadora artística, minha mãe é professora de arte, professora de língua portuguesa também, hoje em dia aposentada. Então ela sempre exercitou muito a ludicidade da gente, eu e meu irmão. Meu irmão migrou para a parte da música, ele toca contrabaixo, guitarra, bateria, teclado, ele tem um talento de música, ele é daqueles que é bom de ouvido, que ouve a música e consegue tirar. Eu já nessa coisa de falar, aí eu já fui para uma arte mais oral, assim, o teatro. E eu não sei, mas foi tudo muito natural, assim. Em vários momentos na minha vida eu me questionei, porque diferente do que talvez a maioria das pessoas pensem, não é uma coisa de glamour, de fácil, não, é ralação pra caramba. Tava aqui contando tirei as moedinhas aqui. Tava aqui contando, cara, pra comprar os legumes, pra que, sabe? Não tem luxo, não tem... As pessoas, elas confundem esse trabalho com uma celebridade, né? Com você ter Sim. aparecido na televisão, você tá milionário, você tá rico. Não, enquanto a gente está na televisão, né? Enquanto a gente está na televisão, bacana, a gente tem um salário legal, a gente está numa visibilidade maior, então talvez a procura pelos nossos outros trabalhos sejam maiores, vem naturalmente, né? Agora, mas isso é uma coisa que independe da gente. Eu não consigo produzir uma obra de televisão sozinho. Eu consigo sim produzir uma peça, como a gente montou esse espetáculo aqui, tipo assim, de uma necessidade do que eu queria falar. Eu levei para o Renato Farias, que é o diretor da companhia, a gente desenvolveu esse texto, essa história, mas eu faço isso aqui porque isso para mim é importante, sabe? Eu acredito na mensagem que transmite. E a gente vai já falar desse trabalho que eu vi, é maravilhoso. Então o teatro tem isso, às vezes a gente se dando as mãos, a gente consegue realizar. Agora no audiovisual, no cinema, na televisão, independe muito, né? Não é tão artesanal o feitio da coisa. Mas não é fácil, mas você trouxe um raciocínio que é correto, porque tem a diferença de celebridade e de artista. Eu acho assim, talvez também ficar me dando, sou artista. Não é nem feio me denominar artista, porque eu me considero mesmo. E artista só tem essa pompa no imaginário das pessoas. O artista, ele é um operário, ele é um autônomo. Então eu dizer, eu sou artista, eu não estou me engrandecendo. Eu estou me botando mesmo ali como a base de quem realiza. Inclusive, hoje é uma das classes que mais está sofrendo por conta de um amparo, né? Não se tem, assim, o governo... A gente não tem... A primeira coisa que esse governo, ou desgoverno que daí fez, foi acabar com o Ministério da Cultura. Transformou numa secretaria. Botou um ser
ínfimo, aí, quando transformou em secretaria, já começou a ladeira abaixo. Não, começou quando foi eleito o Bolsonaro. Não, e aí todos os desdobramentos da coisa. Você vê quem preside a Fundação Palmares é um cara que nega a existência da escravidão, sabe? É muito louco esse momento que a gente está vivendo. E assim, mas eu tô do lado certo. Pelo menos eu tô coerente com as minhas crenças, sabe? Eu não me violentei em momento nenhum. Sou muito feliz pelas escolhas que eu fiz. Uma pena que tenham posto a gente, porque aí é todo mundo junto, né? Botaram a gente nessa história. Se eu pudesse optar, eu viveria aí no Nordeste com vocês. A gente transformaria aí num outro país. O meu país, me reconheço muito mais. Eu quero ser no mesmo país que vocês. Já pensou? Mas uma morando loucura. Aqui no Piranhão, né? A gente ia pirar aqui. Pirações imensas. Mas eu não entendi, Júnior. Você é maranhense ou você é piauiense? Eu sou cearense, acredita? Acredito e acho lindo. Eu acho que eu sou a maior representatividade do Nordeste no mundo. Nesse momento, uma pessoa que nasceu no Ceará, mora no Maranhão e trabalha, vive, tem toda a carreira construída no Piauí, eu acho que eu abranjo. É isso mesmo, mas se bobear no futuro próximo, eu me junto a vocês. Claro que você tem que se juntar. E aí, Thiago, você falou outra coisa muito interessante sobre os trabalhos e tudo, e eu lembrei de uma entrevista que eu vi do Chay Suede, eu acho que com o Bial, ele disse que foi fazer o teste para a novela, parece que era inclusive a novela do Comendador, acho que Império, e aí ele queria muito, né? Porque aí, no tempo da novela passa 8, 9 meses com salário garantido e tudo o tempo que a novela vai pro ar. Dá essa segurança, E ele disse que foi fazer esse teste, querendo esse papel para ter um alívio financeiro durante esse período que a novela fosse pro ar. Aí ele chegou, fez o teste, tudo. A menina disse que depois ligava para ele. Aí no meio do caminho parece que ela ligou e ele voltou. Ela disse, olha, você vai fazer a primeira fase da novela. Parece que eram 4 ou 5 capítulos. Ele, ai, meu Deus, eu pensei que ia passar 9 meses no ar. Vou ficar com 5 capítulos. Mas isso ele já tinha feito Rebeldes, né? Isso ele já tinha feito Rebeldes. Quando foi pra lá, já tinha feito Rebeldes. Querido... ele fez a primeira fase. Então, tem isso. Olha aí, você nessa pincelada, você apanha muito da nossa realidade. Qualquer coisa a gente te liga... A gente vai entrar em contato, fica esperando, os nãos que a gente recebe. Esse é o nosso cotidiano, né? Para cada trabalho que vocês viram que eu fiz, uma pá deles passaram por mim e eu não fiz, assim. Eu lembro que a primeira novela que eu fiz teste, fora os Malhações que eu fiz lá em 2001, 2002, naquela época ali do Reino das Águas Claras. Então, eu fui parar no Reino das Águas Claras... Peraí, deixa eu recapitular aqui. A Cissa Castelo que é uma produtora de elenco. Os produtores de elenco são figuras importantíssimas na trajetória de um ator, né? Eles que nos escalam ou nos convidam para fazer os testes de acordo com os perfis dos personagens que eles veem. A Cissa, ela também passou pelo tablado em algum momento da vida dela. E se eu não me engano, eu não sei se foi a Cissa ou o Nelsinho Fonseca que estava fazendo o Sítio do Pica-Pau, que era a direção do Roberto Talma. E eu fui fazer eu também, fazer o Sítio, era o remake do Sítio. Eu cresci vendo o Sítio da década de 80, eu tenho 40 anos. E aí o Sítio do Pica-Pau, não sei o quê, e aí estrear Nissete Bruno fazendo a Dona Benta. Cheguei lá, era para fazer um peixe, o Bagre Mordomo do Reino das Águas Claras. Primeira coisa, látex no rosto inteiro aqui, ó, uma cabeça de bagre. A cara inteira pintada de cinza. Se alguém me reconhece, é só pela voz ali. Mas foi muito legal. E foram poucas diárias também, assim, mas só de me ver naquele mundo ali, naquela... foi tão lindo. E todo mundo lá, Isabelle Drummond, César Cardareiro. Cardareiro. Acho que todo mundo ali criancinha, cara. E assim, e agora o meu último trabalho na televisão também foi com crianças, né? Para crianças e com crianças. Que foi o Carinha de Anjo, né? Carinha de Anjo. E é um prazer, porque assim... O verbo aqui em português, né, no Brasil, se diz atuar. Mas em inglês o verbo é to play, que é o mesmo verbo brincar. Então a essência da profissão que eu escolhi, é brincar. Então você vai fazer isso no meio de crianças, de pessoas que carregam espontaneidade, verdade, sabe? É tão legal, me resgata, parece que desnuda a gente desses vícios de linguagem, desses maneirismos que a gente vai acumulando. E a coisa flui mesmo como uma brincadeira. Foi muito legal.
Mas, enfim, ó, eu divago, tá, Júlio? Não, Você claro. me... Ó, o Raimundo Teatro, que é o Robson Cardadeio. Lima, tá dizendo pra gente que é cardadeiro. Ele é ator, ele hoje vive no interior do Piauí, em Picos, se divide, né, entre lá, mas também tem um grupo lá na Universidade de Picos. A Tamires tá mandando tchauzinho, mas aí você falou desse lance de que, apesar de ser 2 capítulos lá no sítio, 2 ou 3, você sentiu bem, Um pouquinho né? mais. Porque tava, né, no sítio, na TV, esse prazer pessoal, mas essa pessoa aqui, ó, ela não concorda muito com isso, não. Ela disse que tem que ter dinheiro. Aplauso não alimenta, não. Não é isso? Eu vi a entrevista. Como é que você sabe disso? Gente, não. E essa foto da minha mãe aí, minha mãe causou. Essa foi quando foto foi na Ana Maria Braga. Ana Maria Braga foi na final. E minha mãe é uma pessoa que me emociona muito. Assim, eu a vejo, eu já desmonto. E ali botaram a gente numa casa de vidro, eu não sabia que estava sendo filmado. Gente, porque minha mãe... o Thiago, ele fez o Superchef, era Superchef? Isso, era Superchef. famosos, né? Que a Ana fez uma disputa no programa. Não, e foi uma delícia, assim, eu passei um mês, ou um pouco mais de um mês, acordando todo dia, 5 e pouca da manhã, amanhecendo e tomando café da manhã com a Ana Maria, que é uma pessoa que eu admiro muito, assim, a pessoa dela mesmo, sabe, de uma inteligência, os valores, além do talento, a forma como ela conduz, a generosidade dela para com a gente que estava ali aprendendo a cozinhar, mas é uma pessoa muito bacana, assim, na frente da câmera e por trás dela também mesmo. Carinhosa, não foram poucas as vezes que a Ana me pegou pelo braço pra gente ter conversas sérias, não. Porque o quadro tem essa roupagem de reality show, Isso, né? E, cara, pra mim você tá na frente de um estúdio cheio de televisão, aquilo ali nunca vai ser a realidade. Eu conheço a realidade. Eu pegava trem de Belfort Roxo para ir para a Central do Brasil para fazer meu curso de teatro. A realidade de quem vive aí no Sim, Piranhão, isso é a realidade. Agora, você no estúdio, com o tempo contando, cheio de câmera, não é. Então, assim, eu tive umas crises, umas coisas, e a Ana, humanamente, sempre me abraçou e a gente teve altos papos. Muito. A Ana é uma pessoa muito linda mesmo. Eu torço por ela na vida, assim. Ela é incrível. E aí, quando eu vi a Carmen Rodrigues, que é uma amiga daqui, minha grande amiga, tá dizendo que sua mãe é linda. Minha mãe é mesmo. Minha mãe é linda por dentro e por fora. E minha mãe é professora por vocação. Ela se aposentou lecionando para o primário, como eu te disse, educação artística e língua portuguesa. Aí me emociona muito, porque minha mãe é uma das muitas mães guerreiras que tiveram que fazer muitos sacrifícios para investir no sonho dos seus filhos, como tem muitas por aí. Eu venho de uma família toda desestruturada, eu não tive participação na minha criação, nem na minha formação intelectual, nem cultural do meu pai. Então minha mãe é uma presença muito forte e importante na minha vida. E aí fizeram uma surpresa pra gente de levar parentes nossos na final para julgar os pratos. Sem a gente saber. Aí me bota sentado no negócio e quando eu fico... Minha mãe! Já começa. Isso era sempre assim, desde a época de escola. Eu cheguei tinha a ver essa cena. Tinha os coralzinhos de escola que a gente tinha que cantar. Aí você via sua mãe. Como é grande o meu amor. Eu era... E minha mãe lá, para. Minha mãe disse que eu sou descontrolada emocionalmente. E sou mesmo. Na minha vida eu sou. Eu controlo a minha emoção quando eu tô exercendo o meu ofício. Aí botaram minha mãe pra jogar o prato. Mano, minha mãe é a pessoa mais sincera e espontânea que tem no Ela mundo. foi maravilhosa. Depois das crianças. Carolina... Você tem que provar o prato. Fizeram um prato com figo. Minha mãe não come figo. E minha mãe é dessas que não come nem prova. Eu nunca consegui fazer minha mãe provar shiitake até hoje. E ela perguntava, ela dizia, eu tenho que comer. Carolina, você tem que provar. Eu tenho que comer, Ana. Eu não gosto de figo. Carolina, mas e se for o prato do seu filho? Se for, ele se ferrou. Porque eu não como figo. Mas, Carolina, você tem que dar nota pro prato. Ana, o prato tá lindo, é nota 10. Mas, Carolina, você tem que comer. Você está me obrigando, Ana? Não, Aninha, ela falou com o carinho. Você está me obrigando, Aninha? Ela foi mano, muito. Mas minha mãe é uma figura. Minha mãe é uma figura. Eu amo, assim. E aí todo mundo querendo essa coisa de internet que adora julgar, falando que minha mãe saia justa, que minha mãe criou clima... Cara, nada, a Ana riu. A diretora saiu do suíte pra agradecer minha mãe, que deu pico no negócio e tal, não sei o quê. Porque vai disso, foi né? Todo mundo. Divertidíssimo. E eu fui fazer um atum. Aí, na minha época, tinha a Ludmilla, que era uma jurada que é ótima também, a Ludmilla, que veste essa coisa da personagem
de Vou Ser a Jurada Chata. Só que a Ludmilla era mal barato. Ludmilla ouvia Madonna, de ouvir rock, da gente conversar de coisa. Não podia conversar muito, que a produção não deixava ficar em contato com os participantes. Mas era uma pessoa massa. Mas na hora do gravando tinha que fazer Sou a Jurada Chata. E aí eu tinha que fazer atum. Caiu atum pra eu fazer. Aí vou eu lá fazer atum. Aí dou uma grelhadinha assim, taco shoyu, né? Porque peixe shoyu combina. Uns nirá, tal, pra minha mãe comer atum. Aí minha mãe vira pra Ludmilla: eu nunca comi atum, Ludmilla. Atum pra mim eu só como atum em lata, aquele que vem na lata que abre o atum. Isso é atum. Não, mas isso é atum, cara. Aí vai comer atum, aí minha mãe provou minha comida sem saber que era minha, porque não dizia onde que era. Ah, não gosta. Aí, tá bom, né? Tá bom pra uma comida de hospital. Olha, tem alunos da sua mãe aqui que tá dizendo que era uma figura mesmo. Tinha um carro e colocava os alunos dentro. Ali Melor é o user dela que tá falando. Minha mãe era uma... Mas minha mãe também batia de frente. Ou você gostava da minha mãe, ou você não gostava. Minha mãe era daquelas... Arriavam, não foi uma nem duas vezes que alunos arriavam o pneu do carro da minha mãe. Tipo sessão da tarde, sabe? Porque minha mãe pegava no pé também, mas minha mãe dava aula num colégio que era barra pesada. Não era Baixada Fluminense. Se ela estudou no Floripa, ela sabe das turminhas que existia lá. Só que minha mãe era amiga de todo mundo. Hoje em dia minha mãe tem ex-aluno chefe de tráfico e ex-aluno chefe da polícia, sabe? Assim, de tão sociável que minha mãe é. Quer dizer, ela não tem contato com essas pessoas ainda, sim, mas a gente sabe o destino que as pessoas tomam, né? Por escolha deles. Mas minha mãe mostrava o mundo para essas pessoas e tentava educá-las da melhor maneira possível, da maneira mais horizontal possível. Minha mãe nunca foi daquela professora que impunha respeito, que botava de castigo. Não foi nenhuma nem duas vezes que minha mãe passava os alunos só para não ver eles repetindo, sabe? Por coisa pouca, porque o professor é esse que tem que educar para o mundo também, sim, né? Não vai dar zero numa matéria. Cara, às vezes a pessoa não tem o dom da minha mãe. Era professora de língua portuguesa, mas eu vou usar o exemplo da minha matemática que não era minha. A matemática nunca foi a minha. E hoje em dia... Uma pena, né? Porque senão talvez eu tivesse umas finanças, mas eu não ia precisar estar contando minhas pratinhas. Mas tem gente que você vê que aquilo não vai ser um empecilho para a vida dela ou para o que ela vai escolher para a vida dela, porque ela realmente tem vocação para fazer. Então você vai repetir uma pessoa que você sabe que vai ser totalmente da humanas, por causa que ela não... Mano... Não faz sentido. Olha, o doutor Luiz Cláudio está aqui, ele foi secretário de governo, um grande amigo, disse que eu não sou o único que chegou no Piranhão, não. Ele é baiano, chegou por aqui em 88, há quase 32 anos, e não tem como ir para lugar nenhum mais, se apaixonou. Gente, eu tô vendo que Piranhão é o meu destino, meu filho, você não vai mais sair daqui. Tiago, mas aí os tabloides, jornais, tudo. Mandar um beijo pra Letícia, que tá beijo aqui, minha amiga, irmã de companhia. Letícia Canavalli. Os tabloides, eles sempre colocam os dois filhos de Francisco como o trabalho que revelou você pro mundo. Eu não acho isso. Mas o que é que você enxerga sobre isso? Os dois filhos sim foi resultado da Cissa. A Cissa me levou para esse elenco para fazer o teste e tudo mais. Aí eu fiz junto com o Marcinho. E foi muito legal porque eu já tinha trabalhado com o Márcio em Malhação. Sabe aquela coisa de fazer aluno 1, aluno 2, que só levanta... Era na época da Gisele Tigre, Max Fercondini. Lembro. A Gisele Frade também. Gente, era a Juliana... Enfim, Juliana Silveira, uma galera. E aí eu fazia participação e o Márcio era o Perereca. O Perereca, né? Todo mundo... Beijo, Roberto Francisco. E aí a gente já tinha trocado muito assim em cena, porque o Márcio sempre foi uma pessoa muito generosa, um artista muito generoso. E a gente fazia... E ele era o vilãozinho e eu era sempre o aluno pentelho que atrapalhava a aula, que fazia bullying com os outros. Então a gente tinha uma troca. Então quando a gente se viu no teste, já rolou uma conexão, assim. E eu tenho o Márcio como um grande irmão, assim, que as artes me deu. Amo esse cara. Mas eu concordo num ponto, porque o cinema ele tem um alcance muito grande. Até então, antes do Dois Filhos, a gente foi em 2003, se eu não me engano. Até então eu tinha feito Sítio do Pica-Pau, cheio de latex e maquiagem na cara, aluno 1, aluno 2 da Malhação, passa batido, e ralando no teatro desde 1998. Só que teatro a gente faz para 12 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. Mas a televisão, quem viu, na época não tinha essa coisa de reprisar, só não vale a pena ver de novo. E o cinema não.
o cinema, o Dois Filhos, ele foi o filme de maior bilheteria na Ainda mais época de contando a lançamento dele. história de dois ícones da música sertaneja brasileira. Popularíssimos, né? Então foi um filme que teve grande alcance, assim, foi um trabalho que me projetou para um público muito maior, de milhões de espectadores. E até hoje eu sou reconhecido por esse trabalho do Dois Filhos de Francisco. 2003 tem 17 anos. E até hoje as pessoas lembram desse trabalho, porque aí o cinema, né, hoje em dia, na minha época, nem tinha videocassete. Depois lançou videocassete, tá? Hoje em dia tem DVD, Netflix, internet, então as pessoas vêm e revêem o filme muitas vezes. Então esse filme tá vivo. Quem quiser assistir hoje à noite vai assistir. Então esse trabalho continua aí, por mais que ele tenha 17 anos que eu tenha feito, ele ainda existe. E talvez tenha sido, sim, o trabalho que me projetou. Mas, assim, não vou dizer que foi o de maior importância e tal, porque cada trabalho que eu faço, para mim, é de suma importância. É o que me alimenta artisticamente, né, da onde eu tiro o meu sustento, é com o que eu me comprometo. Então, todos os trabalhos, para mim, são muito importantes. Desde a peça que eu apresento para 3 pessoas meia-noite aqui no Sátiros, até para esse filme, para milhões de espectadores, assim. Olha, tem um amigo Mas talvez meu, tenha sido. o Vitorino Rodrigues, a gente diz assim, tá em cartaz. Vou botar a peça aqui para fazer propaganda. Pra fazer propaganda, a gente vai já falar dela. Aí vai pra tirar gente, o Friends aqui. Tá em cartaz e tudo, aí vai lá. Quantos ingressos vender? A Vitorino vai lá, eles vendeu 2. Eu não quero saber, não. Eu não quero saber, porque para mim independe. Se tiver uma pessoa, eu vou fazer para essa uma pessoa. Não, aí olha... Essa uma pessoa saiu de casa pra me ver, cara. Eu vou cancelar a peça. Não, claro, não, claro que não. Aí o Vitorino dizia assim, 2, vamos esperar mais um pouquinho pra dar 3, né? 3 é um número bom, né? Ele tem essas histórias maravilhosas. Mas aí, Thiago, você fez o Luciano nos Dois Filhos de Francisco, e aí você também fez Renato Russo, né? E são 2 figuras musicais. Aí tem um salto grande, né? É isso, não, tem. Eu quero só tentar juntar essa questão das celebridades não, dos artistas musicais, né, dos cantores. Dessas cinebiografias. Isso, né? Que é um trabalho, eu acredito, e você pode me corrigir, muito mais delicado, porque são pessoas que existiram, pessoas conviveram com essas pessoas, tem fãs que estão esperando rever essas pessoas na tela, né, Thiago? Comenta pra gente. Perfeito, Júnior, porque... essas pessoas ainda são vivas, né? Quer dizer, o Luciano ainda é vivo, encarnado, e o Renato é muito vivo na memória das pessoas. Então, para as pessoas compararem, é instantâneo. Você tem que convencer. E eu não queria ficar... Quem conseguiu fazer isso comigo ultimamente agora foi a Renée Zellweger fazendo a Judy Garland. Eu esqueci que era a Bridget Jones, eu esqueci que era Renée Zellweger. Ela era a Judy Garland. Porque deve ser muito chato você ver um filme e ficar de 1 em 1 minuto comparando. Ai, tá igualzinho. Aí não tá igual. Aí, cara, você tem que abstrair. Você tem que mergulhar na história. E isso é uma missão muito grande. Eu convencer as pessoas de que eu era aquele cara e transcender essa coisa da comparação a todo tempo. As pessoas tinham que acreditar que esse garoto aqui era o Renato. Não era eu, é o Renato. O Renato Manfredini Júnior, que depois veio a ser Renato Russo e tal. O filme é um recorte muito feliz, assim, porque ele mostra... Tem gente que é saudosista, queria ver ele bêbado, quebrando quarto de hotel. Mas o filme para de contar a história quando a gente já sabe o que aconteceu. O filme é um recorte da vida dele que nos apresenta talvez um jovem que a gente não conhecia, né? Como este mito Renato Russo se formou. Então eu acho isso uma escolha bem feliz do Fontoura, assim. E foi um desafio muito grande, mas assim, eles são bem distintos, porque o Luciano, eu não precisei cantar nem tocar nenhum instrumento. O Luciano, eu só fiz uma cena musical no filme, que era uma cena em que ele gravava Quem Sou Eu Sem Ela? Quem Sou Eu? A voz do primeiro disco que eles lançavam, mas essa gravação existia. Então no Dois Filhos eu dublei a voz do Luciano mesmo. Até então, no início da carreira, o Luciano não tocava os instrumentos todos que ele toca hoje em dia. Mas para fazer o Renato, quem fez a preparação do filme foi o Carlos Trilha, que foi o produtor. Ele tocava teclado na banda do Legião, e ele foi o produtor musical que fez todos os discos solos do Renato Russo. Então ele viveu com o Renato. Eu gravei as músicas, eu me preparei, eu fiquei de fevereiro até maio
no estúdio com o trio, acho que de janeiro até, porque aí a gente parou pro carnaval, fevereiro, e depois voltou. Eu fiquei esses meses todos no estúdio com trilha para aprender a tocar os instrumentos, para me encorajar para cantar, porque até então eu achava que eu não ia saber, não ia dar conta. E o trilha me não forçando, mas me estimulando e me emprestando a coragem para fazer, com toda a paciência do mundo, desde simplificar os acordes, tirar as pestanas, botar tudo... E aí, cara, quando eu me vi fazendo o Renato, eu vi que isso era fundamental, assim, a escolha dele foi muito assertiva, mas por ele ser uma pessoa da música, né? Porque eu não poderia fazer o Renato Russo sem ter Sombrais. Sem ter essa vivência musical, porque o Renato, ele era uma pessoa musical. Desde jovem, desde aquele adolescente lá na cama dele, ele tava com o violão na mão. Então eu não ia acreditar em mim se eu dublasse. Se eu pegasse um instrumento e a música tivesse em ré, minha mão tivesse em sol, sabe? Ou em fá, como a gente vê em muitos filmes por aí, que é tudo de sincado, não tem sync entre voz, entre o que está se tocando e o que... Não, o som do Somos Tão Jovens é todo captado no set. Eu não dublei voz, eu não dublei instrumento. O trilha talvez tenha posto algum arranjo ou outro, tipo no... Mudaram as estações. As músicas que são incidentais, que elas não estão sendo tocadas na cena, talvez o trilha tenha dado um floreio com o talento dele, do Fred Nascimento, do Fernando Morello, em estúdio, acrescentando outros instrumentos que não tinha no arranjo. Mas a voz que você ouve é minha, todos os instrumentos das cenas de música. A gente formou praticamente uma banda, cara. Eu, Bruno Torres, o Sérgio Dalcin, o Dani... A gente tocava os instrumentos e a gente convivia nos... Teve um dia que os meninos levaram o sofá do hall do hotel pro terraço. E eu era o mais velho, eu queria dar uma de Renatão, eu queria tentar botar obra. Eu fiquei chato, mas aí era coisa do personagem, né? O personagem me encostando. Mas eu fiquei chato, porque eu era um bando de adolescente, mas eu era adolescente de 33 anos, né? Então eu já não tinha fígado para certas aventuras. Se eu não dormisse direito, eu não ia conseguir fazer uma boa cena. A galera às vezes virava. E aí um dia eu vejo o sofá do hall do hotel, porque não tinha tantas câmeras, igual hoje em dia a gente é tudo vigiado, né? Aqui, ó, tudo tem câmera. Naquela época não tinha, os meninos levaram o sofá, mas aí também foi um pouco de ciúme meu, porque eu não tava lá com eles o tempo todo. Aí quando eu descobri, eu dei um pitinha lá, Renato. As pessoas estão falando... Eu falo pra caramba, hein, Júnior? Tá falando do Bernardinho, o José Marcelo, um grande amigo, mas a gente vai já falar sobre o Bernardinho. Tô falando que eu fiz com dignidade, emoção. Obrigado, cara. O Tom sobre Tom, né? O Dr. Mas Luiz assim... Cláudio. E, Thiago, a gente tem um quadro aqui no programa que chama Você Ficaria em Casa Com. Eu vou te dizer o nome de uma pessoa. Aí você me disse se você fica em casa com essa pessoa. Você quer polêmica? O Roberto tá falando que deu uma travada. Pra mim não deu, não. Deu aí? Travou? Pra mim você também não travou. Travou pra mais alguém? Travou aí? Não, né? Não, aqui também não travou. Tiago, vamos lá. Aí você me diz... eu vou pular, hein? Eu vou pular se for polêmica. Se você quiser querer causar. Polêmica você pula. Mas vou causar não, tá super bonzinho os convidados que escolheram pra você. É o Leandro que escolhe, meu marido. Ele tá aqui. Oi, Leandro. E ele foi bem bonzinho com você. Ele escolheu, você ficaria em casa com Regina Duarte. A Madonna ficaria? Mano, óbvio que não, óbvio que não. Não, ou talvez ficasse. Pra colocar ela nos eixos, né? Não, pra sentar com ela e ter uma bela de uma conversa, pra botar uns discos da Elis Regina na vitrola pra ela ouvir Aldir Blanc, pra não sabe? Cara, talvez ela esteja precisando disso. Talvez essas pessoas que estejam cegas por alguma coisa, talvez elas precisem realmente disso, de um pouco de conversa, paciência, porque é muito fácil tu ver que o meu primeiro impulso é não. Olha isso. Isso é uma reação à La Regina. É verdade. Isso talvez tenha sido a reação que ela teve, que não quis ouvir a Maitê, amiga dela de tempo, sabe? Então, olha, a gente tem que se policiar muito para não... Porque aí a gente fica sendo bombardeado o tempo todo, cara, de coisas. E pra gente começar a agir igual, é isso aqui, ó. É verdade. Sabe? É verdade, Thiago. Você tem toda a razão. Porque às vezes a gente critica muito o outro e esquece de olhar pra gente.
Olha aí, eu já ia ter uma atitude tão radical quanto a que ela teve. Mas daí ia ficar em casa, na minha casa, é porque na minha casa eu só recebo as pessoas que eu gosto muito. E as pessoas que me são íntimas, quem eu convido. Até mesmo porque minha casa nem é grande. Minha casa tá uma zona porque eu tive que montar o cenário. Porque... Ó, aqui tá o lado da estante, das coisas que tem tudo. Aqui tá o lado do cenário da peça. Toda bagunça. É. Então, assim, na minha casa, eu não sei. Ir na casa dela, eu também não sei. Porque eu não tenho a intimidade. Mas agora, se você quiser abrir a sua casa e convidar a gente para uma festa, eu vou. Não, eu convido você, tá? Eu convido você. Que já tá convidadíssimo. Aí a outra pessoa escolhida, que claro que você vai dizer sim, porque você mergulhou em toda essa história, se você ficaria, se pudesse, tivesse a vontade de ficar em casa com o Renato Russo, claro que sim. Né? Claro. Não, isso foi lindo, porque assim, como eu falei, o Trilha conviveu com o Renato, né? E nós, atores, quer dizer, eu digo nós, assim, tentando generalizar, mas tem gente muito segura de si. Tem gente ok. Mano, eu sou um poço de insegurança. Eu preciso de terapia. Como dizia minha mãe, eu preciso de terapia. Mas eu sou um poço de insegurança. E o Renato, porque, tipo, o Luciano... Não deixaram eu conviver com o Luciano porque não queriam que eu pegasse o maneirismo dele, porque o Luciano que eu representaria no filme era o adolescente do interior de Goiás, diferente do Luciano que já vestia Dior, calçava Fernando Pires. Então aí falaram, não, você vai estudar o roteiro, é este personagem aqui. E as vivências eu fui ter com gente no interior do Goiás. Então eu conheci o Luciano, eu acho que na segunda cena, o filme já sendo rodado. E cara, ele me deu um abraço tão acolhedor. E aquilo me dava segurança para fazer o meu trabalho. Com o Renato eu nunca ia ter isso. O Renato não estava aqui. Então eu no estúdio com Trilha, não foram poucas as crises que eu tive de chorar e... Trilha, será que o Renato ia gostar de mim? Cara, o que eu ligava de madrugada, na época a gente se ligava, né? Hoje em dia todo mundo WhatsApp, a coisa de ligar até se perdeu. Eu ligava pro Trilha 3 da manhã, 2 horas da manhã, bêbado. E o Trilha me abraçava com uma paciência que eu acho que em algum lugar a nossa relação espelhou um pouco da relação que ele teve com o Renato, que ele devia morrer de saudade, sabe? Então não foram poucas as vezes que eu perguntava, Trilha, o Renato vai gostar? Será que o Renato ia gostar de mim? Será que o Renato ia me aprovar? Será que ele ia gostar de ser eu a escolha para fazer ele e tal, não sei o quê? E o Trilha carinhosamente, afetuosamente, sempre me abraçava com muito carinho e ele falava, o Renato ia te adorar. Aí eu até me arrepio, me emociono. Porque, óbvio, cara, é uma pessoa que tá aqui ainda e tá solta no astral. E não foram poucos... Eu fujo muito disso, da gente achar que o ator é um cavalo que recebe espírito. Não, a gente trabalha pra caralho, a gente estuda pontos, vírgulas, respirações. Mas quando a gente tem contato com uma energia dessa, que é o Renato, ele é um cara incrível. E eu digo no presente mesmo, porque as coisas que ele cantou, que escreveu, ainda é muito pertinente. Eu acho que são aprendizados para a humanidade, sabe? E ele fala com uma faixa etária de pessoas que estão se formando enquanto cidadãos, enquanto seres. E eu acho que ele é de suma importância. Um cara que cresce ouvindo Renato Russo, ele vai ter muito menos preconceitos na vida, sabe? Ele vai ter uma consciência política muito mais abrangente. Ele vai ter uma consciência do papel dele na sociedade muito maior. Então, o Renato tá presente. Não foram poucas as vezes não, que eu me senti abraçado por ele. Então, com certeza, se bobear, ele tá aqui agora. Me fez arrepiar e me fez chorar. Não é? Né, Renato? Querido, mas vamos falar. E eu tenho coisas pessoais dele aqui. Eu tenho coisas pessoais. Eu tive contato com coisas que era dele, você vai ver a peça. O Renato tá em cena comigo. Esse trabalho... No Stonewall 50. Isso, pra gente falar dele. O Renato... Aqui, deixa eu pegar a cestinha da peça que tá aqui. Ai, meu Deus. O cenário tá todo aqui. Essa cestinha aqui eu levo pra peça. E aqui, olha aqui. Eu não vou ficar dando spoiler, não. Não, porque além de tá virtualmente, você vai vir pra cá com a peça. A gente vai trazer. Ai, que fofo. Eu vi porque que tem vários bonequinhos, você tem vários, né? Muitos. Eu não vou dar spoiler, não. Mas tem esse aqui, ó. O Obama. Dando tem uma dedo, galera. Né? Porque Yes We Can. Mas é porque, cara, eu levo pra cena essa coisa do brincar, né? Do atuar é brincar. E aí tem uma relação minha com os brinquedos, com os bonecos, mas que vocês vão ver na peça.
Mas o Stonewall, a primeira vez que eu ouvi falar de Stonewall, o Renato... eu ia pegar aqui, esqueci. Mas eu não sei se tá aqui ou se tá na mala de objetos. Tá aqui, ó. A primeira vez que eu ouvi falar foi aqui, ó. Sim, no disco. O Stonewall Celebration Concert. Ai, prendi o fone, caralho. Ai, meu Deus, é bom que eu já vou ensaiando pra fazer a live. Imagina, cara. Já Mas eu pensou fiz isso uma na hora vez da aqui apresentação? no festival da Ó, essa aqui é a Carmen Miranda, ó. Linda. Num festival e deu super certo. Mas aí tem essa coisa do fone, dos fios, da bateria do telefone que não pode acabar. Mas voltando. A primeira vez que eu ouvi foi através do Renato Russo nesse CD. If you see Olha, him explodiu, eu say não tô te hello. ouvindo. Você não tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô. E eu tô te... eu abaixei o áudio ali, ó. Agora eu tô te ouvindo também. Eu tava cantando, porque eu amo esse disco também. Eu tenho uma música que eu acho linda. If you see him say hello, que tá nesse disco, espanhol. Lindo, lindo. Que ele botou If You See Him, mas eu acho que a versão original era If You See Her, né? Isso. Ele trouxe pro masculino pela orientação sexual e dele. por tudo a ver com o Stonewall, né? Não, esse disco ele surgiu em 1994 para celebrar os 25 anos da revolta de Stonewall. O Renato não deixou essa data passar em branco. Ele montou um repertório que era importante para ele, que falava muito dele, músicas que eram importantes na vida dele, na trajetória dele de descoberta e aceitação da orientação sexual dele. E aí tá, 25 anos, 94. Ano passado, 2019, fez 50. Né? Nesse crescente, 50 é bodas de ouro. Talvez seja tão importante quanto ou mais importante. E eu falei, caraca, essa data não deveria passar em branco, né? Eu, como artista, eu tenho vontade de fazer alguma coisa. Inspirado pelo Renato até. Se ele tivesse aqui, talvez ele fizesse um show Stonewall 50 anos. E eu falei, cara, se eu fosse... Eu até cogitei, eu falei com o Trilha da gente gravar um CD, um disco com um repertório mais atual, da minha formação pessoal, George Michael, Madonna, Annie Lennox, sabe? Do repertório que o Renato parou, que o Renato vai muito pra Bob Dylan, as coisas mais antigas. E eu queria pegar anos 90, 2000. Mas eu falei assim, não, eu não sou cantor, eu sou ator. Então eu não vou fazer um disco, eu vou fazer uma peça, né? E aí eu comecei a fazer esse solo. A estrutura foi muito inspirada pelo Renato, porque eu também parto de mim. Porque o Stonewall, para quem não sabe, foi uma revolta. O Stonewall é um bar em Nova York, ele existe até hoje. Nos anos 60 é um bar gay, frequentado por gays. Nos anos 60 era proibido legalmente ser gay. Não ser gay roqueiro, ser gay e ser bicha mesmo. Eu li que, inclusive, tinha assim, você tinha que ter 5 peças de roupa do seu gênero. Tipo, 3. 3 era? 3. Era 3. 3. No mínimo 3. No mínimo 3. Quer dizer, a pessoa não... era proibida mesmo, né? Era... Mas isso é uma lei inventada para perseguir as travestis. Isso. As trans, né? Que sempre foram as mais marginalizadas e as mais perseguidas, como até hoje. Você é cearense. Ceará, 2 anos atrás, mataram a Dandara filmando. Com crueldade, e até hoje, a gente está conversando aqui, deve ter uma mana tomando porrada na rua, sabe? É muito triste. E elas são linha de frente. Mas elas foram linha de frente nessa luta libertária também. Porque numa noite de 69, em exato 28 de junho de 69, a polícia fazia batida constante, porque como era proibido ser gay, ser bicha, ser viado, ser travesti, eles viviam na marginalidade. A máfia, que já é uma instituição ilegal também, porque até hoje, né, todo mundo quer faturar em cima do Pink Money. Ninguém apoia, mas na hora de lucrar, todo mundo quer o Pink Money. Então a máfia abria uns bares clandestinos para serem frequentados pelos gays. E lá eram os únicos lugares que eles podiam demonstrar afeto, beijar, dançar junto, porque não podia, nem bar podia vender bebida para gay. Gay não podia beber, o bar fechava. Eles eram acusados de perturbação da ordem. E aí o Stonewall era um bar mantido pela máfia, mas a polícia sabia, né? A polícia sempre sabe, e fazia batida lá toda semana para pegar o dinheiro. Eram $2.000 por semana que a máfia pagava. Mas a polícia ia lá pegar o dinheiro, mas só não pegava o dinheiro, não. Metia porrada em todo mundo. Faziam as pessoas ficarem nuas, porque aí se via uma pessoa muito afeminada, porque tem travestis que são mulheres. Tem, né? Tanto que hoje em dia a gente já migra a coisa da identidade de gênero. E mulheres trans são mulheres.
E aí, quando eles ficavam na dúvida, eles arrancavam a roupa, faziam tirar, porque aí elas eram presas. Porque não tava... Tinha pinto e não tava usando calça, paletó, camisa, sapato, já estava presa. Então eles sentavam o cacete em quem estava dentro do bar. Muitos eles arrastavam para o parque para pagar boquete, para estuprar, sabe? Como fazem até hoje. E muitos também apareciam boiando no rio, mortos, no rio Hudson, que fica lá é o Greenwich Village. Matavam, jogavam o corpo no rio que aparecia e a polícia botava lá no laudo, suicídio. Também coisa não muito diferente do que está acontecendo, né? Do que vem acontecendo até hoje. Mas nessa noite de 28 de junho de 69, as bichas estavam lá reunidas, a polícia entrou, não foi a primeira batida, foi a segunda. Muitos associam a morte da Judy Garland, porque era o dia do velório da Judy em Nova York, então tinha muita bicha triste lá dentro, falando hoje não, not today, Satan, not today. E aí, cara, quando a polícia começou a baixar o cacete, tinha 300 pessoas lá dentro. 7 policiais contra 300. Só que a gente é tão condicionado, né, que a gente não revida. Às vezes a gente está em maioria, nós somos maioria. Tipo o que está acontecendo hoje aqui no país. Nós, pessoas bacanas, tenho certeza absoluta que nós somos maioria. Essas pessoas que estão aí, elas não nos representam. O Brasil não representa o Brasil. Não é isso. Não representa a nossa essência, não é. E nós não somos, e nem nunca seremos. Por isso que eles vêm com essa violência querendo reprimir. Isso é recalque, porque eles sabem que não podem com a gente. Só que a gente é tão condicionado por educação, pela cultura, ou pela falta de educação, ou pela falta de cultura, que a gente fica baixando cabeça e não revida. Nesse dia, as bichas falaram, hoje não. As 300 se juntaram, deram coro nos 7 policiais, e não era coisa hoje em dia de passar rádio, de vir reforço rápido. Cara, começaram com coquetel molotov, pedra, garrafa, pau. A polícia tentava botar no camburão, elas saíam. E tudo isso também com muita zoação. E faziam dança do cancan, a coisa toda. Cara, fizeram uma revolução nessa noite, que aí foi imprensa, cobria. A sorte que tinha um jornal ali no Village do lado. E aí já começou no dia seguinte sair foto. Eu sei que durou uns 3 dias essa revolta na rua. Eles iam embora porque a polícia lacrou o bar. No dia seguinte, estava todo mundo lá de novo. Falou, vai, aí a polícia vinha, aí conflito. Ou seja, isso foi um marco. Porque ali, muitas lutas vieram antes também disso. Também não foi a primeira vez que se revidaram, e nem a última. Mas foi um marco. É muito importante na história de conquista dos direitos humanos da comunidade ali. Porque aí falar, direito gay não é direito gay, é direito humano. Ninguém quer privilégio. A gente só quer os mesmos direitos. De todo mundo. Direitos igualitários, ser tratado como humano, como cidadão. A gente paga imposto, a gente vive nessa mesma estrutura social. Só que por que a gente é tratado como marginal? Por que a gente até pouco tempo atrás não podia casar? Por que até hoje, em determinados lugares... Podia doar sangue, né? Até ontem. Até ontem. A gente tá no dia 19. Dia 17 de maio é tido como o dia da luta. Uhum. Acho que é da luta internacional da luta contra a homofobia. Acho, né? Da luta contra a homofobia, LGBTfobia, que agora a sigla vai aumentando, e eu acho muito importante a gente ter consciência do que cada letrinha representa, para não apagar ninguém, né? Porque a luta não é feita só de gay, não é feita só de lésbica, não é feita só de trans, tem gente não binária, tem bissexual, que às vezes a gente apaga os bissexuais. Eles existem, não são pessoas que estão mal resolvidas, não. Eles gostam de meninos e meninas, como o Renato cantava, né? Gosto de meninos e meninas. Então eles existem. Existe a gênero, não binário, trans, pan. Então vamos aprender cada letrinha e falar. Porque hoje em dia é muita letra. É XYZ. Não é XYZ. É LGBT, queer, intersexo, porque não se fala mais hermafrodita, é intersexo, as pessoas que nascem com os dois, né, no corpo, os dois sexos, LGBTQIANP, e aí o mais, quando a gente não souber mais, mas vamos tentar aprender o que vale cada letrinha, porque pode não ser importante pra gente, mas pra eles, eles, elas, que lutam diariamente para só existirem, é muito importante. Então é uma forma de reconhecer. Nossa, nem sei pra onde eu fui. Aí nessa peça... vamos voltar pra peça. Aí na peça você mas tudo isso é a peça. Tudo isso é a peça. Você é homenageia... A peça é pra falar de tudo isso. Mas tendo um cuidado
que é muito importante, porque, tipo, quem tava lá ganhando porrada, quem tá ganhando porrada aqui na esquina agora é a mana trans, é a travesti, que é empurrada pra marginalidade. Quem tava lá, a primeira pessoa que virou pra... Porque aí a multidão tava passiva lá, como todo mundo fica, olhando, todo mundo tomar porrada, e o Stormé de la Verrie, um drag king, um policial deu uma gravata. Cara, sem pensar duas vezes, ele fechou a mão, deu um soco na cara do policial, e aí o policial veio pra cima dele, ele virou para aquelas 300 pessoas que estavam lá e falou, vocês não vão fazer nada. E foi aí que começou. Uma mana atacou uma garrafa, o outro tacou um tijolo, e as pessoas fizeram alguma coisa. E eu tive muito cuidado, e aí o Renato, tanto o Renato Farias, que dirigiu a peça, como o Renato Russo, me ajudou nisso, nessa feliz escolha. Feliz, eu tenho essa consciência de que foi uma feliz, para eu não me apropriar da história deles e delas, sabe? Porque as protagonistas dessa história são as travestis, são as sapatãs. As fãs, as caminhoneiras, elas que estavam lá, sabe? E eu sou um gay cis. Eu sou um cara de pele branca. Eu tenho muito privilégio. Se eu quiser, eu entro num lugar cheio de bofão, eu não dou pinto e não vou ganhar porrada. Mas tem gente que é afeminada e tem todo o direito de ser afeminada. Porque de ser como quiser ser. Então eu não vou botar uma peruca e pintar a minha cara de preto e falar assim, agora eu sou a Marsha P. Johnson. A primeira que tacou a garrafa, o tijolo, não se sabe bem o que foi. Não sou. Eu não sou um corpo trans. Eu não sei o que é ser um corpo trans. Eu não sei o que é ser um corpo preto nessa porra desse país racista. Aí quando você me pergunta, tô bem, tô ótimo. Tô na minha casa contando minhas pratinhas, mas tenho o que comer. Tô seguro e a polícia não me invade aqui me dando tiro, sabe? Diferente de muitos, né, Thiago? Diferente de muitos e da grande maioria. E assim, a gente tem que ter cuidado para não se apropriar da história dessas pessoas. Eu me ponho nesse lugar como um aliado. Eu sou aliado a todas essas pessoas. Porque eu também, muitas vezes, sou marginalizado. Mas eu tenho plena consciência dos meus privilégios. Não dá para eu me comparar a minha luta ou o meu sofrimento, a minha perseguição com a perseguição de uma mana travesti, sabe? Sem dúvida. Não dá. Né? Sem dúvida. E as protagonistas dessa história são as travestis. Elas que fizeram a luta lá. Então, assim, eu conto a história de Stona. Gente, vem aí a peça. Vai ter 2 datas. Sábado, agora, dia 23. Eu vou apresentar no Centro Cultural da Diversidade, 9 horas. Qualquer coisa, depois vai lá no meu Isso, vai no Instagram, porque o Instagram já tá dizendo que a gente tem que acabar. Tá me dando aqui pressão. Não! Acredita. Não, mas nem acabei minha taça de vinho. Aí vamos pro segundo bloco. Vamos pro segundo bloco. Querido, foi um prazer ter você no Em Casa. Sério, assim? Acredita que você foi 1 hora. Você foi o convidado que mais ficou no Em Casa. Acredita? Ah, não, mas eu quero ficar 2 horas. Você é desses que convida pra sua casa e manda Espera, embora? a gente vai abrir outra live. Espera bem aí. 3 segundos. Você 2, me convida 1. pra... 0!